Olá, turma do quinto ano, como vocês estão, meus amores? Estão bem? Que Deus proteja vocês, tá? Toda a família, tá? Que nesse momento que nós já estamos mais próximos de termos nossas aulas presenciais, né? Que Deus abençoe, seja a vontade de Deus, tá bom? Mas que precisamos ter todos os cuidados, né? Continuar com todos os cuidados. Máscara é obrigatório, né? Nós temos que usar e o álcool gel, as mãos sempre limpas, o distanciamento, então todos esses cuidados, né? E que o Senhor venha proteger toda a família de vocês, proteger vocês, a nossa escola, cuidar da nossa escola, certo? Para que tudo ocorra de acordo com a vontade do Senhor. E aí, meus amores, antes de vocês olharem a agenda, tá? Copiarem a agenda de hoje, eu peço a vocês que peguem o material. Qual é o material de hoje? Vocês vão precisar do livro de português, tá? Mas vão precisar também da apostila do CMF. Como assim, professora? Porque hoje o assunto é o mesmo. Nós vamos trabalhar crase. E aí vai estar na apostila do CMF e no livro de português. Então eu vou complementar a aula de português com com a apostila do CMF. Então vocês vão precisar desse material, ok? Peguem o material de vocês e prestem atenção à agenda e copiem com atenção e já já nós começaremos a nossa aula. Ok, crianças? Atenção, hein? Todo o materialzinho aí para não se perder na hora da explicação e dos exercícios. Prestem atenção à agenda, ok? E vamos começar com o nosso assunto de hoje, né? Crase. Lembrando que crase, né? São duas vogais idênticas, tá? Sons iguais, né? São idênticas, tá bom? São sons iguais. E aí eu coloquei aqui para que vocês tenham uma noção, tá? A gente vai iniciar aqui, tá? No quadro, um pouco de crase. Crase tem um acento grave. Mas vamos ver primeiro o que é a crase, tá certo? É a fusão de duas vogais, ou seja, a junção, não é isso? Das vogais. O A, exemplo, A mais o A. Ou seja, eu tenho uma preposição e eu tenho um artigo. Então, preposição mais artigo, certo? Mais artigo. Tá dando para entender até aí? Então, a crase é a junção, a fusão de duas vogais A mais A, preposição mais artigo. Na escrita, indicamos a crase com o acento grave. Então, vai ter esse acento grave. Não é o acento agudo, é chamado acento grave. Ou seja, o acento acraseado, que vai ter a junção dessas duas vogais, que é o A. Lembra do A, certo? Crase tem que lembrar do A, que é o A preposição mais o A artigo. Eu coloquei alguns exemplos onde nós podemos usar a crase. Coloquei 3 exemplos, mas no livro a gente vai ver muito mais, tá bom? Onde podemos usar a crase e onde não podemos usar a crase. Iremos à praia. Iremos à praia. A praia é um substantivo feminino. Então, antes dos substantivos femininos, eu posso usar a crase, ok? Antes dos substantivos femininos, que não pode ser substituído por substantivos masculinos, tá certo? Substantivos femininos. Vou àquele cinema hoje. Vou
a mais aquele. É um pronome demonstrativo. Aquele, aquela. Então, vou a aquele cinema. O a, né, ó. O a mais aquele. Quando for pronomes demonstrativos, somente esses pronomes demonstrativos. Nós vamos já dar uma olhadinha no livro, ok? Voltei às 2 horas. Indicação de horas. Então, aqui são alguns casos da crase, onde eu posso utilizar a crase, mas tem mais, ok? Nós vamos pegar o nosso livro agora para ver o restante. Lembrando que é o a mais o a, preposição mais artigo. Na página 159, leia a frase a seguir. Eduardo vai à escola de ônibus. Qual palavra está acentuada na frase? O a. O a está acentuado na frase. Agora veja, vai à escola. Vai a é uma preposição, o a escola é um artigo. Então, quando duas vogais a se unem, né? Se fundem, estão juntas, temos uma crase. Então, quando essas duas vogais estão juntas, tá? Elas se unem, elas formam a crase. E aí o livro. Crase é a fusão de duas vogais, a, que é o a mais o a, e que na escrita indicamos a crase com o acento grave, esse acento grave, ok? Vamos ver onde ocorre a crase. Eu já disse 3 exemplos, vamos ver mais. A crase ocorre quando a preposição a se junta ao artigo a ou as. Iremos à praia no domingo. Iremos à praia no domingo. Então, juntou a preposição mais o artigo. A preposição a se junta aos pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos, aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Vou àquele cinema hoje, ó. Vou àquele cinema hoje. Vou àquele cinema hoje. E na indicação de horas, voltei às 2 horas. Na 160, página 160. Antes de nomes de países, estados ou cidades que admitem artigo feminino a. Exemplo, a França é um país da Europa. Vou à França. Vou a algum lugar. Então, vou à França. Recebe aí a preposição e o artigo. Então, junta, vou à França. Vamos ver alguns casos que não ocorre crase. Antes da palavra masculina, com certeza, da feminina recebe crase. Masculinas não recebe crase. Antes de verbo, estava a cantar. Então, se for antes de verbo, não recebe crase. Antes de pronomes pessoais, né? Os pronomes pessoais, o reto, oblíquo, de tratamento, certo? Enviei flores a ela. E antes de nomes de países, estados ou cidades que não admitem artigo feminino. Não admitem substantivos, substantivos femininos, então não vai ter o artigo, né, feminino. Vou a campus no final do mês, né? Então, vou a campus no final do mês. E aí já vem um exercício, tá? Um pequeno exercício na 160 para você fazer, que é sobre crase, tá bom? Então, você vai fazer esse pequeno exercício depois dessa explicação para você, quando for pausar o vídeo. Só que antes de pausar o vídeo, eu vou falar também da página 161.
A página 161 é um pouquinho de ortografia, tá certo? Essa ortografia é o ão, a, o, tio e o a com M. Quando for AM, é o que? Indica passado. E quando for o ão, a, o, tio, indica futuro. Então, você lembrando dessas duas regrinhas aqui, que são verbos, né? Você não vai esquecer, tá bom? Esse exercício também você vai fazer depois de pausar o vídeo, tá? Eu vou só ler aqui, ó. Os amigos enviaram e-mails para a Érica. Os amigos enviarão e-mails para a Érica. Enviaram, o AM é ação passada. E o enviarão com a OTIL é ação futura. Ok? Então, junto com essas duas questões de crase, você vai fazer a parte de ortografia do seu livro de português. E agora, para complementar, né, o nosso estudo sobre crase, vocês vão pegar a apostila, que é o mesmo assunto do livro de português, tá bom? Na página 149. Vocês vão levar algumas atividades para casa da apostila do CNF, ok? Então, diz mais a, preposição mais artigo, crase. É a união da preposição a com o artigo as, ou com pronomes demonstrativos aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Tem duas partes aqui na apostila que é muito legal, então acompanhe comigo esse uso da crase e onde não podemos usar a crase. Aqui, bote crase sem susto. Vamos lá. 1. Antes de nomes femininos com artigos as. Fui à praia. Pronomes demonstrativo mais aqueles, aquelas ou aquela, aquilo. Refiro-me àquela professora de matemática. Para locuções femininas como, olha essa observação aí na apostila, às cegas, à noite, às pressas. Você pode marcar aí, tá? Para não esquecer. Clarinha saiu às pressas, então leva crase, locução feminina. Vestiu-se a Victor Valentim ou foi a Jack Leclerc. Antes de nomes próprios de mulher e de lugar com determinativo. Então, né, ó, nomes próprios, né, Victor Valentim, né, de mulher ou de um lugar, certo? Na 150, tem assim, vou à Fortaleza, terra da luz. Entregue o livro a Rafaela, professora de ciências. Então, o nome, né, quando tem um nome, tá certo? De lugar, de pessoa. Estes são à vontade do freguês, ou seja, à vontade. Antes de pronomes possessivos, né, que indica posse, irei à sua fazenda. Irei à sua fazenda. Se colocar ou não, está correto. Antes de nomes próprios de mulher, também. Dê o livro que comprei, a Vitória. Dê o livro que comprei, a Vitória. Tanto faz, colocar ou não vai estar correto. É à vontade. Agora, nunca use crase, pelo amor de Deus. Onde não devemos usar a crase? Vamos lá? Antes de nomes masculinos, vou a São Luís, amor a Deus. Antes de verbos, estou a estudar, ficou a cozinhar. Antes de pronomes de tratamento, dirigiu-se a vossa majestade, refiro-me a você. Antes de pronomes pessoais, entregue a ela o convite do meu aniversário. Falarei a eles a verdade. Antes da palavra casa, sem determinativo, ou seja, não determina, né? Voltei a casa. Que casa? Cheguei a casa cansado. Antes da palavra terra, contrário de bordo.
O marinheiro voltou à terra. Se é o contrário, então não se usa crase. Então, esses dois casos também que tem na apostila, é muito interessante você estudar, ok? Para não esquecer que crase são as duas vogais, essas duas vogais juntas, preposição mais artigo, que vai ser o acraseado. Muito bem, o exercício vocês vão levar para casa, tá? Da apostila, que vai ser corrigido na próxima aula do CMF. Eu corrijo essa parte de crase. Tem uma questão na 151, que é a quinta questão. Você vai trabalhar a preposição. Lembra da preposição? Quando indicava se era causa, companhia, lugar, tempo, finalidade. Volta lá em preposição, dá uma lidazinha e você responde a quinta questão. Então, são exercícios para fixar, para você treinar o que você acabou de ver comigo aqui, tá certo? Que foi a crase. Não é difícil, gente. Só requer um pouquinho de atenção, tá bom? Lembra que é a vogal A, são duas vogais e a fusão, a junção, a preposição mais o artigo é o acraseado. E tem onde usamos e onde não usamos, tá certo? Então, aqui eu fico com essa aula de português, tá? Sobre crase. Estudem, façam os exercícios e pausem. Lembre da nossa correção, tá? Lembre de pausar o vídeo e fazer as correções, tá bom? Não terminou ainda totalmente. Pausem o vídeo e façam os exercícios. Voltaremos com as correções do livro de português, tá bom? Nossas correções, né? Vamos lá para nossas correções de hoje. Tá na página 160. A primeira questão que você já viu aí foi os exemplos, né? Foi o acraseado, ok? Que estava na frase. Eduardo vai à escola de ônibus. Então, era o acraseado, o A com acento grave. Vamos para a segunda. Coloque o acento indicativo de crase onde for necessário. Mamãe levou a bolsa. Não tem crase. Por quê? Porque eu não posso substituir a palavra feminina por uma palavra masculina, certo? Então, mamãe levou a bolsa. Eu posso substituir, mamãe levou o chaveiro. Então, se eu posso substituir por uma palavra masculina, não se usa crase. Fui à aula de manhã. O A craseado, coloco o acento grave. No próximo ano irei à Europa. Tem crase. Pediu licença à professora e saiu. A professora tem crase. Só não a letra A, que não teve, por quê? Porque eu posso substituir a palavra bolsa por o chaveiro. Mamãe levou o chaveiro. Se deu para substituir, então não se coloca crase. Observe as cenas e leia os balões de fala. Depois faça como no exemplo. Se quando venho, eu venho da... Quando vou, eu craseio o A. Então, vamos lá. Venho da cozinha. Não. Vou à cozinha. Vou à cozinha. Venho da Bahia. Vou à Bahia, com acento grave. Venho da biblioteca. Vou à biblioteca. Então, os dois aí, você repete, mas usando o acento grave. Vamos para a página 161, né? Releia este trecho que está em um dos e-mails que você leu anteriormente. Os caras da companhia aérea disseram para o meu pai que chega amanhã. A palavra disseram, né? O verbo, esse verbo destacado, indica a ação.
aconteceu no passado ou no futuro? Disseram no passado. Então escreva aí. Ela está no passado, termina em AM. E aí eu já havia lido para vocês aí, quando termina em AM, ação passada. Em AOTIL, ação futura. As sílabas finais das formas verbais enviaram e enviarão são escritas de modos diferentes, mas o som delas é parecido. As formas verbais são oxítonas, verbais não oxítonas são escritas com a M. E os monossílabos e as palavras oxítonas são escritos com ão. Quando eu digo enviarão, né? Enviarão. Então, são monossílabo, estão forma verbal oxítona, porque é um verbo, né? Melão é uma palavra oxítona, mas falam é uma forma verbal oxítona, porque são verbos. Complete as frases com uma das formas verbais que está entre parênteses. Amanhã os meninos entrarão ou entrarão? Amanhã entrarão com AOTIL, porque é uma ação futura. Entrarão. Ontem eles, antes de mim, sairão ou saíram? Saíram. Ontem, né? Ontem não é ação futura, é ação passada. Então, saíram com a M. No próximo ano, eles a nos visitar voltarão ou voltaram? Voltarão, né? Porque no próximo ano, né? Então, que vai acontecer? Voltarão. Muito bem, crianças. E aí foi um pouco de exercício que vocês fizeram, né? Espero que vocês tenham compreendido, tá? Crase e a ação passada e a ação futura, que é quando se termina, são verbos, né? Quando se terminam em AM, ação passada. E AOTIL, ação futura. Então, foi um pouquinho de ortografia. Pois muito bem, até a nossa próxima aula, tá? Estudem, façam as tarefas com atenção, ok? Até a nossa próxima aula, meus amores. Tchau! Fiquem com Deus, tá?